A impecabilidade do teu irmão. O oposto de ilusões não é desilusão, mas a verdade. Apenas para o ego, para quem a verdade é sem significado, elas parecem ser as únicas alternativas diferentes uma da outra. Na verdade, são a mesma. Ambas trazem a mesma quantidade de miséria, embora cada uma pareça ser o caminho para acabar com a miséria que a outra traz. Cada ilusão carrega por dor e sofrimento nas dobras escuras das pesadas vestimentas nas quais esconde o nada que é. No entanto, é por essas vestimentas escuras e pesadas que estão cobertos aqueles que buscam ilusões escondidos da alegria da verdade. A verdade é o oposto de ilusões porque oferece alegria. Que outra coisa senão a alegria poderia ser o oposto da miséria? Deixar um tipo de miséria e buscar outro dificilmente é uma forma de escapar. Mudar de ilusões é não fazer alguma mudança, ou mudança alguma. A busca da alegria na miséria não faz sentido. Pois como poderia a alegria ser achada na miséria? Tudo que é possível no escuro mundo da miséria é selecionar alguns aspectos dela, vê-los como diferentes e definir a diferença como alegria. Entretanto, perceber uma diferença onde não existe nenhuma com toda certeza falhará em fazer diferença. Ilusões carregam apenas culpa e sofrimento, doença e morte para os que nelas acreditam. A forma na qual são aceitas é irrelevante. Nenhuma forma de miséria, aos olhos da razão, pode ser confundida com alegria. A alegria é eterna. Podes de fato ter certeza de que qualquer felicidade aparente que não dure é realmente medo. A alegria não vira pesar, pois o eterno não pode mudar. Mas o pesar pode virar alegria, pois o tempo dá lugar ao eterno. Só o intemporal tem que permanecer imutável, mas todas as coisas no tempo podem mudar com o tempo. Entretanto, se a mudança é para ser real e não imaginada, as ilusões têm que dar lugar à verdade e não a outros sonhos que apenas são igualmente irreais. Isso não faz diferença. A razão te dirá que a única maneira de escapar à miséria é reconhecê-la e tomar o caminho contrário. A verdade é a mesma e a miséria é a mesma, mas elas são diferentes uma da outra em todos os sentidos, em todas as instâncias e sem exceção. Acreditar que pode existir uma exceção é confundir o que é o mesmo com o que é diferente. Uma única ilusão apreciada e defendida contra a verdade faz com que toda a verdade seja sem significado e todas as ilusões reais. Tal é o poder da crença. Ela não pode fazer transigências. E a fé na inocência é fé no pecado. Se a crença excluir uma única coisa viva e mantiver a parte do perdão. Tanto a razão como o ego te dirão isso, mas o que eles fazem disso não é a mesma coisa. O ego te assegurará agora que é impossível para ti não ver culpa em pessoa alguma. E se esse modo de ver é o único meio através do qual podes conseguir escapar da culpa, então a crença no pecado tem que ser eterna. Porém, a razão olha para isso de outro modo, pois a razão vê a fonte de uma ideia como aquilo que a fará verdadeira ou falsa. Isso tem que ser assim, se a ideia é como a sua fonte. Por conseguinte, diz a razão, se o escapar da culpa foi dado ao Espírito Santo como seu propósito, e por aquele para quem nada que seja a sua vontade pode ser impossível, os meios para sua consecução são mais do que possíveis. Eles não podem deixar de estar aí e tu não podes deixar de tê-los. Essa é uma época crucial nesse curso, pois aqui a separação entre tu e o ego tem que se fazer completa. Pois se tens os meios para permitir que o propósito do Espírito Santo seja realizado, eles podem ser usados. E usando-os, terás ganhado fé para investir neles. Entretanto, para o ego, isso tem que ser impossível, e ninguém empreende a fazer aquilo que não contém nenhuma esperança de ser realizado algum dia. Tu sabes que aquilo que é a vontade de Deus é possível, mas aquilo que fizeste acredita que não é assim. Agora tens que escolher entre o que és e uma ilusão de ti mesmo. Não ambos, apenas um. Não faz sentido tentar evitar essa única decisão. Ela não pode deixar de ser feita. A fé e a crença podem tombar para qualquer um dos dois lados.
mas a razão te diz que a miséria está apenas em um dos lados e que a alegria está no outro. Não abandones agora o teu irmão, pois vós, que sois o mesmo, não ireis decidir sozinhos nem de maneira diferente. Vós dais um ao outro ou a vida ou a morte, cada um é para o outro o salvador ou juiz, oferecendo-lhe um santuário ou a condenação. Acreditarás inteiramente nesse curso ou não acreditarás em absoluto, pois ele é totalmente verdadeiro ou totalmente falso, e não se pode acreditar apenas parcialmente. Escaparás inteiramente da miséria ou não escaparás em absoluto. A razão te dirá que não existe terreno intermediário onde possas parar incerto para uma pausa, esperando para escolher entre a alegria do céu e a miséria do inferno. Enquanto não escolhes o céu, estás no inferno e na miséria. Não há nenhuma parte do céu que possas levar e tecer em ilusões, e nem há nenhuma ilusão com a qual possas entrar no céu. Um Salvador não pode ser um juiz, nem a misericórdia a condenação, e a visão não pode levar à perdição, apenas abençoar. Aquele cuja função é salvar, salvará. Como ele o fará, está além da tua compreensão, mas quando tem que ser escolha tua, pois o tempo tu fizeste e o tempo podes comandar, não és mais escravo do tempo do que do mundo que fizeste. Vamos olhar mais de perto para toda essa ilusão, segundo a qual o que fizeste tem o poder de escravizar aquele que o fez. Essa é a mesma crença que causou a separação. É a ideia sem significado, segundo a qual os pensamentos podem deixar a mente do pensador, ser diferentes dela e em oposição a ela. Se isso fosse verdadeiro, os pensamentos não seriam extensões da mente, mas seus inimigos. E aqui, uma vez, vemos uma outra forma da mesma ilusão fundamental que já vimos muitas vezes antes. Só se fosse possível que o Filho de Deus deixasse a mente de seu Pai, se fizesse diferente e se opusesse à sua vontade, é que seria possível que o ser que ele fez e tudo que esse ser fez passasse a ser o seu patrão. Contempla a grande projeção, mas olha com decisão de que ela tem que ser curada e não com medo. Nada do que fizeste tem qualquer poder sobre ti, a não ser que ainda queiras estar à parte do teu Criador e com uma vontade oposta à sua. Pois apenas se quiseres acreditar que seu filho pode ser seu inimigo é que parece impossível que o que fizeste seja teu. Queres condenar a sua alegria à miséria e fazê-lo diferente? E toda a miséria que fizeste tem sido tua? Não estás contente em aprender que ela não é verdadeira? Não é uma boa notícia ouvir que nenhuma das ilusões que fizeste substituiu a verdade? Somente os teus pensamentos têm sido impossíveis, a salvação não pode ser. É impossível olhar para o teu Salvador como teu inimigo e reconhecê-lo. No entanto, é possível reconhecê-lo como o que é, se Deus quer que seja assim. O que Deus deu ao teu relacionamento santo, lá está. Pois o que Ele deu ao Espírito Santo para te dar, Ele deu. Não queres olhar para o Salvador que te foi dado? E não trocarias com gratidão a função de executor que lhe deste por aquela que Ele tem na verdade? Recebe dele o que Deus deu a Ele para ti, não o que tentaste dar a ti mesmo. Além do corpo que interpuseste entre tu e o teu irmão, e brilhando na luz dourada que o alcança a partir do radiante círculo infinito que se estende para sempre, está o teu relacionamento santo, amado pelo próprio Deus. Como repousa em calma no tempo, e ainda assim, além, imortal mesmo na terra. Como é grande o poder que está nele. O tempo espera pela sua vontade, e a terra será como o que ele quiser que seja. Aqui não há nenhuma vontade separada, nem o desejo de que coisa alguma seja separada. A vontade do teu relacionamento santo não tem exceções, e aquilo que ela determina é verdadeiro. Toda ilusão trazida ao perdão do teu relacionamento gentilmente deixa de ser vista e desaparece, pois no centro dele Cristo renasceu para iluminar seu próprio lar para com a visão que não vê o mundo. Não queres esse lar santo seja teu também? Não há miséria alguma aqui, mas só alegria. Tudo o que precisa fazer aqui para habitares em quietude aqui com Cristo é compartilhar a sua visão. A sua visão é dada a qualquer um que apenas esteja disposto a ver o seu irmão sem pecado de forma rápida e alegre. E tens que estar disposto a não excluir ninguém, se quiseres ser inteiramente liberado de todos os efeitos do pecado. Darias a ti mesmo um perdão parcial? Podes alcançar o céu quando um único pecado ainda te tenta permanecer na miséria? O céu é o lar da pureza perfeita e Deus o criou para ti.
Olha para o teu irmão santo, tão sem pecado quanto tu mesmo, e permite que ele te conduza até lá. Fim da leitura do texto de hoje. Lição 187. Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Ninguém pode dar sem ter. De fato, dar é uma prova de ter. Já estabelecemos esse ponto. Não é isso que parece ser difícil de acreditar. Ninguém pode duvidar de que primeiro é preciso possuir o que queres dar. E na segunda fase, que o mundo e a verdadeira percepção divergem. Quando tens e dás, o mundo afirma que perdeste o que possuías. A verdade mantém que dar aumentará o que tens. Como é possível? Pois é certo que se deres uma coisa finita, os olhos do corpo não a perceberão como tua. No entanto, aprendemos que as coisas apenas representam pensamentos que as fazem. E não te faltam provas de que quando dás ideias, tu as fortaleces na sua própria mente. Talvez a forma na qual o pensamento parece se manifestar se modifique ao ser dado, mas ele deve voltar àquele que dá. E a forma que toma não pode ser menos aceitável, tem que ser mais. Em primeiro lugar, é preciso que as ideias pertençam a ti antes que as dê. Se quiseres salvar o mundo, primeiro aceita a salvação para ti mesmo. Mas não acreditarás que o tenhas feito até que vejas os milagres que ela traz a todos aqueles para quem olhas. Assim, a ideia de dar é estabelecida e torna-se significativa. Agora podes perceber que ao dar, as tuas posses aumentam. Protege todas as coisas que valoriza através do ato de dá-las, e assim estarás certo de que jamais as perderás. Comprova-se, através disso, que o que pensastes não ter é teu, mas não dês valor à forma das coisas, pois essa se modificará e se tornará irreconhecível com o tempo, pois por mais que tentes mantê-la salva, nenhuma forma perdura. É o pensamento por trás da forma das coisas que vive imutavelmente. Dá com alegria, só assim podes ganhar. O pensamento permanece e cresce em força quando é reforçado ao ser dado. Os pensamentos estendem-se quando compartilhados, pois não podem ser perdidos. Não existe aqueles que dão e aqueles que recebem no sentido que o mundo os concede. Existe um que dá e retém, outro que também dará, e ambos não podem deixar de ganhar nessa troca, pois cada um terá o pensamento da forma que lhes for mais útil. O que lhe parece perder é sempre algo que valorizará menos do que aquilo que certamente lhe será devolvido. Não esqueças de que o que dás a ti mesmo, que só dás a ti mesmo. Aquele que compreende o significado de dar tem que rir da ideia do sacrifício e não pode deixar de reconhecer as muitas formas que o sacrifício pode tomar. Ele também ri da dor e da perda, da doença e do sofrimento, da pobreza, da fome e da morte. Ele reconhece que o sacrifício permanece sendo a única ideia que está por trás de tudo isso, e com o seu riso gentil tudo é curado. Uma vez reconhecida, a ilusão tem que desaparecer. Não aceites o sofrimento e removes o pensamento do sofrimento. A tua bênção repousa sobre todos os que sofrem, quando escolhes ver todo o sofrimento tal como é. O pensamento do sacrifício dá origem a todas as formas que o sofrimento parece tomar. E sacrifício é uma ideia tão louca que a sanidade a elimina imediatamente. Nunca acredites que podes sacrificar. Naquilo que tem qualquer valor não há lugar para o sacrifício. Se o pensamento ocorre, sua própria presença prova que surgiu o erro e que a correção tem que ser feita. A tua bênção o corrigirá, dada a ti mesmo em primeiro lugar, agora é tua para que também a dês. Nenhuma forma de sacrifício e sofrimento pode durar muito tempo diante da face daquele que perdoou e abençoou a si mesmo. Os lírios que o teu irmão te oferece são colocados sobre o teu altar, junto com aqueles que ofereces a ele. Quem poderia ter medo de contemplar tão bela santidade? A grande ilusão do medo de Deus se reduz a nada distante da pureza que contemplarás aqui. Não tenhas medo de olhar. A bem-aventurança que contemplarás afastará todo pensamento de forma e no seu lugar deixará a dádiva perfeita para sempre, para que sempre aumente, seja sempre tua, para ser sempre dada.
Agora somos um em pensamento, pois o medo se foi. E aqui, diante do altar do único Deus, único Pai, único Criador e um único pensamento, estamos juntos como um único Filho de Deus, não separados daquele que é nossa fonte, e não estamos distantes de nenhum irmão que é parte do nosso ser uno, cuja inocência uniu-nos a todos em um só. Permanecemos em bem-aventurança e damos como recebemos. O nome de Deus está em nossos lábios, e ao olharmos para dentro, vemos a pureza do céu brilhar sobre o nosso reflexo do amor do nosso Pai. Agora somos abençoados e agora abençoamos o mundo. Queremos estender o que contemplamos, pois queremos vê-lo em toda parte. Queremos contemplá-lo brilhando com a graça de Deus em cada um. Não queremos que seja negado a nada daquilo que contemplamos. E para assegurarmos de que essa santa visão é nossa, nós a oferecemos a tudo o que vemos, pois onde a virmos, ela nos será devolvida sob a forma de lírios, que podemos colocar sobre o nosso altar, fazendo dele um lar para a própria inocência, que habita em nós e nos oferece a santidade, a sua santidade como nossa.